A Vivian Wilson, filha trans do Elon Musk, afirmou em suas redes sociais que a revolta do seu pai com a sua identidade de gênero pode ter origem no fato que ele teria pagado para ela ser homem e teria se frustrado quando isso não aconteceu. Quem diria que um bilionário achando que pode comprar tudo, né? Mas isso é uma coisa que não se paga, não se compra. Vou chamar a Sofia Labanca para comentar aqui com a gente. É mais uma história que a gente não duvida, né? Porque o Elon Musk está se mostrando capaz de coisas absurdas, Sofia. Pois o Musk, assim, ele é quando a gente acha que não tem mais como se surpreender, ele dá um jeito, né? A gente tá falando no caso da filha dele, a Vivian Gianna Wilson, de 20 anos, que ela, assim, é brigada, e talvez brigada é pouco, né, para descrever a relação dela com o pai por ser trans, né? O pai nunca aceitou o fato dela ser trans. E ela fez recentemente no Threads, né, na rede social, uma postagem na qual ela fala um pouco sobre o que ela acredita que pode ter sido um fator que levou a essa rejeição por parte do pai dela ao fato dela ser trans, que não seria só a questão dela ser trans, seria a questão de que ela é resultado aí de uma fertilização in vitro, né? Então foi inseminação artificial, e que o Musk teria pago para selecionar o embrião que seria implantado, que fosse o embrião que resultasse em uma pessoa do sexo masculino. E que daí, considerando que ele pagou, literalmente teria pago para ela ser homem, ela de repente dizer não, sou mulher, que isso teria aí pelo menos contribuído para o fato de que dessa rejeição por parte dele. Vamos lá ver a postagem. Temos aí da Vivian dizendo: meu sexo designado ao nascer foi uma mercadoria que foi comprada e paga. Então, quando eu me tornei feminina, como uma criança feminina, e depois me revelei transgênero, eu estava indo contra o produto que foi vendido. A expectativa de masculinidade que eu tive que contra a qual eu tive que me rebelar durante toda a minha vida foi uma transação monetária. Uma transação monetária, e daí em caps lock, uma transação monetária. E daí logo embaixo ela continua. Como diabos isso é legal, né? No sentido de como diabos que a lei permite isso. Então você vê aí uma revolta, assim, bastante da parte dela. E teve até uma reação que eu achei bastante estranha por parte do público, dizendo: escuta, mas ele comprou para você ser homem, mas você também não fez transações monetárias aí com relação a hormônios, cirurgias para se tornar mulher, como se fosse a mesma coisa você comprar o corpo de outra pessoa ou você fazer algo com o seu próprio corpo, né? É uma coisa um pouco diferente, não sei se vocês perceberam. Mas, enfim, assim, é uma situação bem estranha, e isso não é uma surpresa vindo do Elon Musk, o fato dele ter feito inseminação artificial, sabe? A fertilização in vitro é uma coisa que ele fez com a maioria dos seus filhos. Foram apenas os primeiros filhos que foram aí através de uma fertilização natural. A maioria dos filhos do Trump são resultado de fertilização in vitro. E isso acaba entrando um pouco em uma das ideologias que o Musk defende, que é a do pronatalismo. Tem um vídeo que nós já fizemos no TV Cringe, que é o canal irmão aqui do Meteoro, sobre as ideologias do Elon Musk, que a gente fala um pouco, que a gente aborda com mais detalhes isso, né? O que é o pronatalismo, que é essa ideia de que está diminuindo o número de seres humanos no mundo, então a gente tem que aumentar o número de filhos, mas que isso quase sempre está ligado a uma ideia de que são certas pessoas que precisam ter filhos, né? Pessoas brancas, ricas, etc.
e que, como no Vale do Silício, esse pronatalismo quase sempre vem junto de uma ideia de um pronatalismo tech, sabe? Com seleção genética, fertilização in vitro, assim, tecnologias que melhorariam a reprodução humana. E pelo que a Vivian está dizendo, aparentemente uma dessas seleções que o Musk faz é de tentar ter só filhos homens. Enfim, daí a gente pode falar um pouquinho mais também sobre a questão da relação da Vivian com o Elon. Que o Musk realmente não aceita de jeito nenhum o fato da filha dele ser trans, o fato da filha dele ser uma mulher, né? Porque mulheres trans são mulheres. Ele deu ano passado uma entrevista ao Jordan Peterson, que é um filósofo conservador canadense, na qual fica bem claro ver que ele assim não respeita a identidade dela de jeito nenhum, inclusive chega a dizer que o filho, né, tratando no masculino, morreu. It happened to one of my older boys, where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This is before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. I was told, Xavier might commit suicide if he. That was a lie right from the outset. Incredibly evil, and I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. That's so I was tricked into doing this, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Anyway, and so I lost my son essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah. All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. I'm sorry to hear that. Yeah. I can't imagine what that would be like. Aí, é o suficiente. Então você vê um total completo desrespeito com a filha. Então, isso não surpreende, então, que a filha desse aqui, reportagem de 2022, logo completou 18 anos, pediu para cortar relações com o pai e mudar de nome, não só a questão do nome, mas também o sobrenome, tirar o sobrenome do pai. Então, filha de Elon Musk pede para mudar de nome para cortar relações com o pai bilionário. Em documentos enviados à justiça, ela listou 2 motivos para a mudança: a identidade de gênero, né, mudar o nome para Vivian, e o fato de eu não viver ou desejar estar relacionado com meu pai biológico de qualquer forma. Então, assim, realmente, relação completamente estraçalhada, né? E daí, só para completar, que eu acho que isso é necessário a gente trazer aqui. Ai, meu Deus, mas fazer tratamento hormonal em adolescente... Gente, primeira coisa, o que se faz é bloqueador da puberdade como adolescentes. Isso vale lá, valeu para o caso da Vivian e vale aqui no Brasil também. Então, se você fica, ai meu Deus, não sabe se vai ser realmente homem ou mulher, pipipi, popopó. Gente, a melhor forma de você reagir nesse caso, então, seria você não deixar ir nem para um lado nem para o outro. Porque se você pega e dá o hormônio feminino e depois, não é mulher, vai ter alterações permanentes no corpo. Se você deixa a puberdade correr e depois descobre que não é homem, vai ter alterações permanentes no corpo. Então, o que você faz? Você bloqueia a puberdade para não desenvolver para nenhum dos dois lados e deixa depois de adulta a pessoa resolver. Foi isso que aconteceu no caso da Vivian e é isso que é feito aqui no Brasil. E, gente, negar que isso é necessário, desculpa, mas é negacionismo científico. O pessoal gosta tanto de dizer, porque a ciência vai contra, a biologia vai contra as pessoas trans. Vamos lá. Adolescentes trans, 50% têm depressão. Isso contra 20% cis. 27% têm ansiedade. Isso contra 10% das pessoas cis. Tentativa de suicídio entre adolescentes trans, 20%. Entre pessoas cis, 6%. Adolescentes cis, 6%.
Tentativa de automutilação em adolescentes trans, 17%, contra 5% em cis. E sabe o que acontece quando você faz o tratamento hormonal? A diferença praticamente desaparece. Você basicamente faz descer a depressão, ansiedade, suicídio, automutilação, praticamente aos mesmos níveis das pessoas cis. Então você está salvando vidas. Você está melhorando e muito a saúde mental dessas pessoas. Sabe qual que é a chance de uma adolescente que passa por esse tratamento se arrepender depois? 0,5%. Sabe o que aconteceu nos estados dos Estados Unidos onde foi proibido esse tipo de tratamento para adolescentes trans? Aumentou em 73% os casos de suicídio. É disso que nós estamos falando, tá bom? Então, se você está querendo defender, proteger esses adolescentes, a melhor coisa que você faz é oferecer esse tratamento para eles. Negar esse tratamento, você está induzindo eles ao suicídio. É nesse nível que nós estamos falando. Sendo que a chance de arrependimento depois é quase zero. É menos de 1%. Entendeu? Então, é só para dizer da onde que eu tirei esses dados, eu vou recomendar aqui o canal Blablalogia. Aqui o canal Blablalogia do querido Milho. Uma reflexão importante sobre o tratamento para pessoas trans. Ele tem um vídeo de 14 minutos explicando com bem mais detalhes todos esses dados que eu trouxe, com todas as referências de todos esses dados citados aqui. Então, deem uma olhada lá no canal do Blablalogia. É isso. Desculpa, Lúcia, aproveitei para despejar aqui. Imagina, foi uma aula, né, minha gente? Uma aula. Inclusive, eu não tenho absolutamente nada a contribuir depois dessa aula da Sofia. Obrigado, Sofia, por isso. E todas as pessoas que passam por essa mesma questão aí, que estão nos assistindo, conta com a gente, conta com a gente. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui.